Tu és o inimigo, foste preso. O que é que tens a dizer, o que é que vais fazer? 17, 68, 94, 73, Forreal Miliciano, Ranger Edgar, do Exército Português. Não é isso que eu lhe perguntei. Qual era o seu objetivo? 17, 68, 94, 73, Forreal Miliciano, Ranger Edgar, do Exército Português. Punham-nos a ser autistas. O gajo repetia sempre a mesma coisa. Eu, quando nascemos, não sabia o que é que acontecia neste país. Quando começávamos a perceber o que é que se passava dentro deste país e que tipo de ditadura existia, e sabendo que éramos rapazes, ficávamos logo com a consciência plena que tínhamos que ir para a guerra. Era implícito. A minha atitude foi sempre contra armas, contra a guerra, contra a farda, contra tudo aquilo que nos estavam a impor. A vibração que existia entre nós todos era que tinha que acabar aquilo não podia continuar a existir. Nós não podíamos continuar a ir lá para fora com armas e andar a matar indiscriminadamente só porque tinha que ser. Só uma vez eu me senti diferente por usar uma farda. Foi nessa altura, durante esse período pós-revolução, as pessoas tinham uma alegria muito grande, acreditavam mesmo nos militares porque ajudaram a que se concretizasse essa destruição dessa ditadura e derrubamos um sistema político que agonizava e que destruía mentalmente todas as pessoas que viviam neste país na altura. Recordo-me que as pessoas pegavam em nós e andavam com nós ao colo. Acho que foi dos poucos momentos, penso eu, em que o povo todo se sentiu unido e se sentia feliz porque estava a lutar todos por uma causa que era justa. Criaram-se a barreira do fascismo e do comunismo. Mas é uma verdade que nós, em termos de consciência política, não tínhamos grande consciência. Não havia meio termo, porque eu nem sabia que existia o Partido Comunista e provavelmente por as coisas que eu cantava, por todos os sítios por onde andava, de certeza absoluta de que diziam que eu era um comunista daqueles, dos maiores, não é? Sempre que há uma revolução, no dia a seguir alguém quer tomar conta da situação. O poder continua, só que muda de mão. Então estamos aqui, lutamos para que acabasse, entre aspas, a guerra, e vamos para Angola na mesma. Então diziam lá os senhores de lá, dos altos comandos, vocês não se esqueçam que está lá muita gente ainda e que precisa que vocês vão para os poderem render. Vocês, no fundo, são um batalhão que vai fazer o apelo à paz, porque passaram pela liberdade da Revolução de 25 de Abril, mas é preciso que vocês vão e que, enfim, façam o melhor possível. E a rapaziada, feita bruta, lá foi. E, olha, ir para a guerra não é fácil, mas eu acho que resolvi o problema à minha maneira, fiz uma guerra diferente. Uma pessoa sai do país de onde nasceu e sabe que vai para um país que não conhece, que nunca lá pôs os pés, e sabe que não vai fazer uma visita de férias, sabe que a arma vai com ele e sabe que pode acontecer guerra, por isso. No fundo, em termos mentais, tu não estás bem. Durante o caminho, o que eu fui pensando foi assim, como é que será Angola, o que é que se passa lá, porque é que eu vou para lá, porque é que me meteram aqui, o que é que eu fiz. A realidade é, tem que voltar logo ali, estás aqui, estás de avião e vais para Angola, e vais para uma guerra. Na minha cabeça, aquilo que se passava é que eu não iria matar ninguém. Eu iria lutar era para que eles percebessem que a guerra tinha acabado. Depois de estarmos em Luanda uns dias, de repente estávamos a ser metidos nas berlias e aí na direção do mato. Davam um objetivo de ir destruir locais e pronto, e se possível trazer prisioneiros. Nós começamos a fazer precisamente o contrário. Nós resolvemos ser um batalhão da paz e não um batalhão da guerra,
sermos os militares da paz e não do ódio e da destruição. Quando víamos pegadas, começamos a fazer uma situação ao contrário, começamos a deixar rações de combate e a deixar mensagens dizendo: pá, a guerra acabou e aquilo que nós gostávamos era de nos encontrarmos convosco e falarmos e acabar com isto que não tem sentido nenhum. É claro que, como é lógico, gente que estava metida no mato há muito mais tempo do que eu posso imaginar, a reação deles era: estes gajos querem é deitar-nos a mão. Ok, tem calma, pá, porque mais tarde ou mais cedo isto vai passar. É uma questão de tempo. Se eu estiver a contar o tempo, a coisa vai ser mais difícil. Vamos procurar, no meio disto que é a guerra, ver porque é que aquele rio ali embaixo, pá, é giro. Olha, porque a água anda ali, no meio das rochas e não sei o quê. Então vamos até lá, vamos lá fumar um cigarrito, calmamente, pá. Vamos para ali, pá, calmamente. Não há tiros? Não há tiros. Não há guerra? Mas é só daqui a bocado. A rapaziada dos movimentos de repente lembrou-se que tudo o que fosse branco tinha que desaparecer. Pá, não eram todos assim, mas inconscientemente, às vezes, pá, os instintos de vingança vêm ao de cima e eles estavam, pá, numa desatino, pá, entre eles. E quando eu digo entre eles, era a UNITA, era a FNLA e era a MPLA. Nós tentamos criar uma coisa que era o exército angolano, entre aspas. Nós procurávamos que, havendo gente de todos os movimentos, de uma certa forma tentar tornear, pá, aqueles desatinos entre eles. Pá, isso durou pouco, pá, porque a rapaziada, os portugueses que estávamos nesse aquartelamento, um dia acordámos, eles tinham todos vazado completamente, tinham-se pirado todos, na altura em que tinham, pá, declarado guerra, pá, total entre eles. Um dia, pá, alguém matou toda a gente e, pá, entregamos aquilo aos gajos, pá, que mataram os outros todos. Ou seja, entregamos aquilo, pá, ao exército do MPLA, pá, onde todo pompeiro à frente vinha um companheiro que eu ao longe vejo loiro, olhos claros, e disse: o que é aquilo, meu? Nunca vi um negro assim. Mas não era um cubano, que era o comandante deles, pá. E foi a ele que nós entregamos o quartel de Malães antes de sairmos e virmos para Luanda. Pá, e uma das cenas que eu tenho na cabeça assim mesmo de desatino é um gajo para andar à procura de mortos, meu, juntá-los, regá-los, pá, com gasolina e chegar-lhes fogo, meu. Porque não há hipótese de enterrar nada nem ninguém. E se tu queres minimizar a cena em termos de danos, pá, de toda a contaminação que pode ter, pá, é horrível porque os corpos, pá, quando ficam ao ar, incham, ficam enormes e disformes, meu. A cena, o que é que ainda tenho aqui assim em termos de memória, pá, é o cheiro da carne a arder, meu, que é um desatino. Pá, fogo, é violento como o caralho. Mas o que não havia remédio era juntar aquela cena, pá, que eram corpos, pá, e regá-los e queimá-los. Houve um gajo, pá, que tinha estado também em Lamego, nos Ranjas, como eu, que resolveu vir mais cedo. E ele estava completamente farto daquilo e completamente desatinado. E então começou a engendrar um estratagema que o gajo fazia todos os dias. Era ir para a porta do comandante contar as formiguinhas que estavam a sair do carreiro. E o comandante passava por ele todos os dias, não é? E o gajo sempre lá a contar as... Não se levantava para cumprimentar o comandante, não lhe dizia nada. O gajo continuou sempre a contar as formiguinhas todas. Todos os dias o gajo fez aquilo, até ser dado, pá, completamente por louco. Que eu fui uma das pessoas que fui chamada para confirmar, na realidade, o estado, pá, psicológico daquela personalidade. E eu disse, na realidade, que ele estava muito afetado. Na realidade, pá, ele estava mesmo a precisar de vir embora para Portugal. E veio. Havia um pequeno clube em que a malta se juntava.
em que reunia gente dentro do batalhão estava virado para partes criativas e passávamos noites memoráveis de discursos surrealistas. A necessidade era sair dali, a necessidade era procurar e projetar-nos completamente para longe de uma realidade em que não queríamos estar. E era possível, isso é possível porque a capacidade da mente tem asas e nós voávamos mesmo, acredito. A partir do momento que estás em guerra, das primeiras coisas que tu começas a perder é, na realidade, a fé. Fé em quê? Estamos aqui, estamos em desatino, estamos em ó, estamos em guerra, quer dizer. E eu tive 2 ou 3 situações incríveis em que, na realidade, eu reconheço que há mesmo um anjo da guarda. Alguém anda preocupado ali comigo. O porquê não sei, nem sei se o merecia, se não merecia, se a minha inocência, eu era um inocente em certas coisas, era mesmo um privilegiado porque era muito puro. Enquanto estávamos em Malange no quartel e as balas perdidas subiam repentinamente tropecei em algo que eu não vi. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, ao tropeçar, esse tropeço fez com que eu me desviasse plenamente de uma bala que vinha diretamente a mim. Essa bala eu peguei nela, ainda estava a ferver, eu guardei-a porque ela trazia o meu nome. Nós sentimos que íamos ser atacados e o sítio onde eu ia era numa berlie e eu ia com um lança-granadas de foguete em cima do tolde, repentinamente, e sem ninguém se aperceber, um outro veículo que vinha atrás de nós perdeu os travões e bem bater completamente na parte traseira, de maneira que projetou a berlia toda para uma rabina e toda a gente que estava foi para essa rabina caída e eu que estava numa posição completamente desequilibrada, porque estava deitado em cima do toldo dessa berlia e completamente desprotegido, porque estava armado com esse lança-granadas de foguete. Alguém pegou em mim e não me deixou cair nessa rabina, nesse encadeado onde caíram os outros, e me pôs completamente no meio da estrada, onde eu perdi totalmente os sentidos, e pronto, e onde tive uma coisa que pela primeira vez, eu já tinha ouvido as pessoas falar sobre isso, tive uma percepção de uma situação muito estranha, que é tu entrares num túnel completamente luminoso, é bom, um bem-estar sensacional, um levitar extraordinário, e em que repentinamente há um flash de uma retrospectiva do que é que se passa na minha vida para trás e algumas coisas que estão para a frente e que depois verdadeiramente se vieram a passar. E em relação a essas coisas que iriam a passar na minha vida, há ali pelo menos a sensação que eu tive de alguém me perguntou: queres vir ou queres ficar? Ou queres sair e voltar? E eu não sei o que é que respondi. Inevitavelmente, quando se está no mato, chega a uma certa altura, quando há um grupo de militares, e no caso eu e camaradas de guerra, passamos por Luanda, a primeira coisa que surgiu na cabeça da rapaziada foi que se tinha que ir a uma casa de meninas. Isso era fundamental. Eu
criei alguma resistência dizendo, pá, que eu, pá, não estava interessado em partilhar, pá, e nem em comprar carne. De qualquer forma, fui com eles e estive no mesmo local onde eles estiveram. Estive a beber uma cerveja e enquanto que eles iam rodando de quarto em quarto, houve uma miúda que se aproximou, se sentou à minha beira e me questionou porque é que eu não estava interessado nesse tipo de partilha. Expliquei-lhe as minhas razões a nível pessoal, ficamos a conversar, partilhamos momentos de vida, a vida dela, como é que ela tinha surgido ali, porque é que ela estava ali, porque é que ela fazia o que estava a fazer, e de uma certa forma criámos um elo de amizade. Mais tarde estávamos num local que se chamava Cama Batela, e já também passado longos meses dessa situação que eu retratei agora, e alguém se lembrou, já que tínhamos um aeroporto perto do sítio onde estávamos, de ir buscar alguém a Luanda e que viesse fazer aquilo que em termos gerais e pratos se dizia mesmo fazer uma geral. A coincidência é tão grande que era a mesma miúda com que eu tinha estado a falar. Ela durante a noite fez o que tinha a fazer, fez a dança que tinha que fazer, relacionou-se com uma série de malta que estava mesmo carente e aconteceu uma situação completamente estranha, porque essa miúda ao fim da noite, depois de ter estado com uma série de indivíduos, sabendo o sítio onde eu estava, o quarto onde eu dormia, veio ter comigo e pediu-me, por isso simplesmente, para me deixar dormir carinhosamente com ela. Ou seja, ela queria dormir descansada e foi na minha cama que ela veio passar o resto da noite. A brutalização é que uma pessoa é exposta como militar leva a situações completamente esquizofrénicas e aqui podemos estudar dois tipos de situação. Tu estás no mato e o teu melhor amigo levou um tiro. Ele morreu e isso vai transtornar-te de uma maneira que te vai criar um mecanismo de prazer de matar tudo o que te apareça à frente. A revolta interior é tão grande que tu vais te tornar não uma pessoa que se defendeu, mas que quer matar com necessidade de sangue e de vingança. E por outro lado há outro tipo de situação de gente que odeia matar, que não quer matar, que procura humanizar-se. Muitas das vezes, quando se dá um tiro em alguém, a última reação que tu tens é ver o olhar dessa pessoa. E quando alguém o dispara e mata esse ser humano, penso que o olhar que ficou dificilmente se consegue esquecer. Isto quando tu, no fundo, sentes que destruir uma vida e matar alguém não é um ato normal. Não é fácil falar sobre este tipo de mecanismos a nível de sentimentos, porque há quem tenha prazer em o fazer e há quem teve o prazer de nunca o ter que fazer e de ter tido a felicidade de nunca ter matado. É tão simples como 2 e 2 são 4. Se alguém aparece uma arma na mão em frente a ti, tu tens duas hipóteses. Ou reages e és mais rápido, ou então não estás aqui para contar a história. E eu estou aqui para contar a história e vou continuar a utilizar o termo que até hoje sempre utilizei. Eu nunca me deixei matar. Não é fácil viver com isso. Acho que isso fica para sempre. São imagens muito mais fortes de qualquer imagem que tu estejas a gravar neste momento.
E tu podes desgravar tudo aquilo que acabaste de filmar, mas esse filme, quando está dentro de nós, nunca mais se consegue apagar. É horrível. Era como se tivesses regressado de um sonho, regressado de qualquer sítio onde a realidade ainda não estava presente. Demorou algum tempo até eu me aperceber que definitivamente estava livre da guerra, outra vez, estava livre da tropa e que iria começar a refazer a minha vida. Aquilo que hoje é mais importante para mim é eu saber que regressei com todas as minhas capacidades a todos os níveis. Este tipo de situações em que eu fui obrigado a partilhar deixaram de existir. São o meu passado, fazem parte de mim, mas que tenho consciência de que consegui ultrapassar isso tudo. Essa continuidade de resistência ainda hoje se manifesta através da música. É por aí que eu consigo sentir-me totalmente liberto de um estado de espírito que me criaram, para o qual eu não contribuí absolutamente nada, nem pedi para que me colocassem de arma na mão e me obrigassem a ir para uma guerra. Sinto-me feliz porque não conseguiram destruir a minha pessoa, não me tiraram os valores que tenho, não me tiraram a capacidade de raciocínio, nem de felicidade. Os senhores da guerra, que ainda existem hoje e vão continuar a existir, têm que estar preparados para gente que tem capacidade de resistir àquilo que eles querem fazer, que é destruir a capacidade de seres um homem, de seres um ser humano, de viveres em sociedade e teres a capacidade de ser feliz. Não destruam as pessoas. Criando-lhes motivo para serem violentas, para matarem, e para deixarem de ter aquilo que é mais bonito na vida, que é seres um homem, teres a plenitude de poderes viver feliz e fazer os outros felizes também. Odeio a guerra, odeio os homens que a constroem, odeio de morte aqueles que ainda hoje a continuam a manter. A guerra é muito bom para uns. Esses uns que eu não conheço, nem quero conhecer, alguns sei quem são, e teria vontade de lhes fazer aquilo que eles fazem aos outros. A mensagem que lhes digo é que tenham cuidado com aquelas pessoas que ainda pensam. Até logo. Estava fodido agora, pronto.